Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, bem-vindos também ao canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre solução de problemas. Será que é possível que a gente consiga resolver os problemas de maneira mais rápida e mais eficaz? Sabe aqueles momentos em que a gente está ali com aquele problema e que a gente fala assim, cara, eu já fiz de tudo para tentar solucionar esse problema, eu já tentei diversas coisas, diversas formas, eu não consegui solucionar, ou às vezes eu nem sei qual é a causa deste problema. E será que de fato é possível que a gente consiga, de uma maneira mais assertiva, identificar o que vem causando esse problema na nossa vida e como que a gente consegue uma solução que seja rápida realmente e eficaz para que a gente consiga solucionar esse problema? Vamos falar sobre isso hoje então, e eu quero apresentar aqui para você os níveis neurológicos. Essa pirâmide com os níveis neurológicos que eu vou apresentar para você agora, ela foi criada por Robert Dilts. Robert é autor, ele também é um consultor muito respeitado, um consultor de liderança e mudança, e ele também foi um dos pioneiros aí dentro da linha da PNL. O Robert não criou esses níveis por si só, ele se baseou muito dentro dos estudos do Gregory Bateson. Gregory foi um grande biólogo, também foi antropólogo, e Gregory ajudou demais em diversas linhas aí do conhecimento e do saber. Bom, vamos para a telinha agora, para eu fazer aquele desenho maroto para vocês. O que contém essa pirâmide? Vou explicar aqui para vocês. Primeiro nível neurológico que a gente vai ter vai ser o ambiente. Depois a gente vai ter comportamento, fazendo aqui desenho na hora com vocês, hein? Depois a gente vai ter capacidade, a gente vai ter crenças e valores, a gente vai ter identidade, e finalizamos com espiritual. Muito bem. Então, esse daqui são os níveis neurológicos. Então, aqui nós vamos ter uma pirâmide. Estou desenhando a mão, hein? Essa pirâmide está um pouquinho torta, mas eu acho que toda vez que eu fizer um desenho aqui na hora com vocês, na mão, eu acho que eu mereço ganhar um like, hein? O que vocês acham? Um like e um comentário. Vamos combinar isso daí? Então, aqui a gente tem a pirâmide, tá? Dos níveis neurológicos. Então, a gente tem ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade espiritual. Essa pirâmide, ela possui um nível hierárquico, tá? Como que funciona esse nível hierárquico? De cima para baixo. Isso significa que, se eu atuar em comportamento, o nível de baixo, mais inferior, é afetado. Se eu trabalhar capacidade, o nível inferiores são afetados. Então, capacidade, ele vai alterar positivamente, né, comportamentos em ambiente, e assim sucessivamente. Trabalho em crenças, afeta todos os que estão mais embaixo, identidade e o espiritual. Beleza até aqui? Até aqui tá tranquilo para vocês essa questão dos níveis? Se tiver alguma dúvida, já coloca aí nos comentários para que eu possa responder para você. E se até aqui está joinha, aproveite e já deixa o seu like, seu joinha aí no vídeo. E também, se não estiver joinha, põe o joinha para baixo aí, tá? Dá o seu like ou dislike. É importante que você interaja aqui comigo, porque dessa forma você também me deixa saber se os conteúdos que eu estou trazendo aqui de fato estão fazendo sentido para você e se eles também estão te ajudando, combinado? Então agora vamos entrar um pouquinho sobre cada um desses níveis para ficar um pouquinho mais claro de como que esses níveis, né, neurológicos podem ajudar você a resolver o seu problema, o seu conflito de maneira mais rápida e mais eficaz. Então eu vou compartilhar outra tela aqui para ficar um pouquinho mais rápido, para não ficar desenhando novamente. Pegando o primeiro nível, então, ambiente. Aqui o que é legal? Você já ir refletindo. Eu vou trazer alguns exemplos, mas já traga o seu problema, a sua questão, o seu conflito, o seu desafio aí. Então, pensando nesse seu desafio,
olhando para o ambiente, o primeiro nível. O ambiente, nós vamos falar de alguns atributos aqui. Nós vamos falar de onde, quando e quem. Ou seja, de ambiente, a gente está falando realmente o contexto que acontece dentro desse ambiente. Então, por exemplo, trazendo um caso bem simples aqui para a gente poder analisar esse primeiro nível. Supondo que o problema seja, meu filho não vai bem na faculdade, ou eu mesma, né, eu, Glaucia, não estou indo na faculdade. Então, quando eu falo de ambiente, é onde. Onde aqui seria o quê? A faculdade, é o local propriamente dito, né? Quando, por exemplo, de manhã eu tenho um mau humor do caramba. E quem? Eu, Glaucia, de manhã tenho um baita de um mau humor, não consigo prestar atenção nas aulas e aí eu vou muito mal na faculdade. Então, neste caso aqui, eu estou falando o quê? Estou falando do ambiente. Pegando esse cenário, eu vou validar aqui. Eu consigo alterar alguma coisa nesse ambiente para que eu resolva o meu problema? Então, por exemplo, é na faculdade, é no período da manhã, porque a Glaucia é muito mal-humorada, então ela não consegue focar, ela se estressa com todo mundo. Tem alguma maneira que eu posso trabalhar aqui? Eu posso e consigo, neste momento, por exemplo, trocar o horário? Eu posso sair da faculdade do período matutino e ir para o período noturno, por exemplo? Então, é algo que eu posso fazer aqui, dentro desse contexto, eu vou solucionar o meu problema. Por exemplo, eu não consigo, não há nada que possa ser feito aqui no ambiente. Joia, vamos subir um nível. Agora nós vamos para comportamento. No comportamento, nós vamos ter um atributo aqui também. E esse atributo, ele vai referir o quê? Ao quê? Então, o que eu tenho feito dentro deste contexto? Quais são os meus comportamentos? Logo, se eu não posso alterar o ambiente, eu posso mudar ou adquirir novos comportamentos para que eu consiga solucionar este meu problema? Isto que eu estou trazendo agora, sim ou não? É uma outra validação. E se porventura eu identifico que, ok, os meus comportamentos, eu tenho comportamentos positivos, comportamentos funcionais perante esse contexto que eu estou validando, né? Esse problema, essa situação, esse conflito que eu estou trazendo, não há algo que possa ser feito em comportamentos, né? Estou com comportamentos funcionais, ok. Vamos subir mais um nível, então? Capacidade. Capacidade, a gente remete o quê? Ao como estou agindo, é um direcionamento aqui. Quais habilidades eu já possuo e eu estou trabalhando, né, com essas minhas habilidades dentro deste contexto, e quais novas habilidades eu preciso adquirir para que eu consiga trabalhar para resolver esse problema que eu tenho neste momento. Então, vocês percebem que a maneira que a gente vai subindo, então, eu não posso ambiente, mas se eu trabalhar comportamento, eu também vou alterar aqui o ambiente. Se eu não posso trabalhar comportamento, se não faz sentido, tenho comportamentos funcionais, eu trabalho capacidade ela vai afetar comportamentos e ambiente. Tá fazendo sentido até aqui? Então, se eu percebo que, ok, né, não é necessariamente capacidade, tenho utilizado, né, das minhas habilidades, aplicado as minhas habilidades e tenho buscado novas habilidades perante este contexto, está ok aqui, crenças e valores. Subimos mais um nível. Crenças e valores vai remeter o quê pra gente? O porquê. No que eu acredito? Por que eu acredito nisso? O que é importante para mim? Por que isso é importante para mim? E aí, será que esse seu problema não está associado a crenças e valores? Porque crenças e valores, elas também vão dar um direcionamento para os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos podem ser pensamentos automáticos também. E à medida que eu percebo uma situação, à medida que eu percebo os estímulos, a situação e os eventos externos, de acordo com aquilo que eu penso, isso gera em mim uma emoção, um sentimento que gera um comportamento. Então, seguindo essa cadeia, perante essa situação, perante esse contexto, perante esse problema, se eu tenho um pensamento disfuncional, ou um pensamento negativo ou pensamento disfuncional, logo eu terei também sentimentos e comportamentos negativos e disfuncionais. Então, aqui
olhar para as nossas crenças e valores, questionando por quê. Por que acredito nisso? Por que faço o que faço? Por que isso é importante para mim? Subindo mais um nível, identidade. A identidade vai nos remeter ao quê? Quem sou eu? Tarefa bem difícil, né? Não que as demais não são, até porque crenças e valores aqui, a gente questionar os nossos pensamentos, todos nós aqui sabemos que não é uma tarefa fácil. E a identidade, como é que você se define? Será que você se define como uma pessoa ruim, como uma pessoa má, como uma pessoa sem sorte? Qual é a definição? A sua identidade. E aí a gente tem o último nível, que é o espiritual. Nesse nível do espiritual, nós não estamos aqui, não é o intuito, né, dessa ferramenta, atribuir a dogmas ou religião. Imagine isso daqui como algo sistêmico, algo maior, um todo. E aqui ele remete o quê? Quem mais? Quem além de mim? Dentro do quê? Dentro deste contexto, também será ou está sendo afetado. Então, olhando aí para o seu problema, olhando para a sua questão, comece a analisar esses níveis e veja se esses níveis neurológicos não vão trazer uma clareza para você, de onde você precisa trabalhar nesse momento pontualmente que vai resolver essas questões. O que pode acontecer também, mas que não é via de regra, pode ser que sim, se você trabalha em um nível mais abaixo, você altera também algum nível que seja superior. Neste exemplo aqui, quando eu altero um comportamento, quando eu percebo que eu tenho um comportamento negativo, disfuncional, e eu troco, né, eu substituo por um comportamento positivo e funcional, certamente também vai alterar os meus pensamentos. Se eu troco, né, substituo um comportamento disfuncional, eu ganho um pensamento funcional também, tá certo? Então, dentro desse modelo aqui, então utilizar essa ferramenta dos níveis neurológicos para soluções de problema, eu acho muito eficaz. E não só por conta dessa ferramenta, mas dentre outras ferramentas também, que eu, Gláucia, particularmente, eu gosto das terapias breves. Porque às vezes a gente tem um problema e não que a gente não esteja dando atenção para esse problema. A gente pode até estar trabalhando nesse problema para encontrar a solução. Só que às vezes nós estamos atuando em partes que não necessariamente é a causa daquele meu problema. Então, dentro de uma terapia breve, o que a gente procura fazer? Quando o cliente traz aquela questão dele, eu, especificamente, já procuro identificar onde é que ele se enquadra aqui. Por quê? Porque daí nós vamos ser mais assertivo dentro daquela solução. Então, a terapia breve, o que ela colabora também? Ela traz um pouco de autonomia para você, para que você não precise ficar o resto da vida fazendo terapia. Então você tem um problema, você identifica onde que você precisa trabalhar especificamente dentro daquele problema e encontra a solução. Tudo isso, né, de maneira consciente. Por quê? Porque muitas vezes você não tem consciência de qual é o local que você precisa atuar especificamente e pontualmente agora para resolver essa questão. E dentro de todos esses níveis também, existem diversas outras técnicas para que você consiga trazer para a consciência o que é que precisa ser trabalhado em você para que você consiga resolver esse seu problema, esse seu conflito ou essa solução. Então, para que a gente possa finalizar esse vídeo agora, o que é que você pode fazer? Traga essa sua questão, esse seu problema, esse seu desafio. Vai validando de acordo com todos esses níveis neurológicos e tenta identificar qual é o ponto em específico que você precisa trabalhar agora para que você consiga resolver o seu problema de maneira mais rápida e eficaz. Se mesmo assim você perceber que continua com dificuldade, não consegue identificar, procure ajuda. Não fique com vergonha de pedir ajuda. Beleza? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, por favor, deixe o seu joinha aí. Clica no botão do like. Coloque também aqui no comentário como que foi conhecer essa ferramenta. Coloque também suas dúvidas e suas sugestões. Beleza? Até o próximo vídeo.